queridos irmãos. Tá ouvindo? Sim. Como sempre, de praxe, semanalmente a gente passa os avisos, muita gente já sabe, mas sempre vale relembrar. Sobre a biblioteca, a casa dispõe de livros para empréstimos com conteúdo bem relevante sobre a ótica da doutrina espírita. Quem tiver interesse, faça a sua escolha e se dirija à secretaria para os registros. A evangelização infantil, ela ocorre todas as quintas-feiras, às 19h30, ao mesmo tempo da palestra. E estão participando, são convidadas crianças de 4 a 12 anos. O atendimento fraterno é realizado todas as quintas-feiras também após a palestra. O atendimento fraterno, na verdade, é uma conversa particular sobre a ótica da doutrina espírita frente às dificuldades que enfrentamos na caminhada terrena. Maiores informações na secretaria podem estar auxiliando e sempre são pessoas gabaritadas, pessoas que têm entendimento e fica sob sigilo de ambos. O estudo do Livro dos Espíritos sempre acontece após a palestra e o bate-papo sobre o Espiritismo acontece na última quinta-feira de cada mês. Sintam-se todos convidados. O projeto Faz Bem é uma venda que acontece de produtos que é feito pelas trabalhadoras para angariar fundos e contribuir na manutenção da casa. Pedimos para quem puder contribuir com doação de material de higiene e limpeza, pois esta casa repassa esses itens para os idosos Coração de Maria, como o projeto Todo Dia é Dia. A palestra de hoje acontece com a nossa irmã Genesi, sob o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na semana que vem, dia 9, vamos ter a palestra com a nossa irmã Margarete, Autoconhecimento, o caminho para a elevação da alma. Nesse momento de recolhimento, convido a todos para orarmos. Quem sentir à vontade pode fechar seus olhos. Reunidos em Teu nome, Senhor, agradecemos a oportunidade bendita de estarmos nesta casa de oração e aprendizado. Nesta semana tão significativa em que recordamos a Páscoa, pedimos que a Tua luz nos envolva, nos inspire a compreender o verdadeiro sentido da renovação espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a nascer de novo a cada dia, renascer para o bem, humildade, perdão, paciência e amor. Que possamos abrir nossos corações para as lições do Evangelho, deixando para trás os velhos hábitos que ainda nos prendem à sombra, buscando a transformação íntima que nos conduz ao reino de Deus. Abençoa essa palestra, inspira com serenidade nossa irmã Genesi na condução dos ensinamentos a qual ela se preparou, ampara os irmãos aqui presentes, bem como aqueles que nos assistem pelas redes sociais e todas as pessoas que se encontram em sofrimento, desequilíbrio e solidão. Que os bons espíritos, trabalhadores do bem, possam harmonizar esse ambiente, fortalecendo nossa fé na esperança. E que, acima de tudo, possamos sair daqui melhores do que entramos. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e sintam-se acolhidos na nossa casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa famosa frase atribuída a Jesus e também esclarecer sobre o seu verdadeiro significado. Eu sei que a maioria de nós que vem do catolicismo já ouvimos muitas vezes isso, é o título do capítulo 4 do Evangelho para nós, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E com certeza poucos de nós entendemos o que realmente isso significa. Essa frase, ela faz parte de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Nicodemos, assim como Jesus, era um judeu, né? Só que ele era um fariseu. Para quem não lembra quem eram os fariseus na época de Jesus, eles eram um grupo, uma associação com muito poder, tanto político quanto religioso, né? Eles eram uma espécie de juízes da época. Então vejam vocês o poder que os fariseus tinham no sinédrio. Só que Nicodemos, ele não era um fariseu qualquer, ele era diferente, né? Ele era um homem muito importante dentro do sinédrio, ele era um senador, um homem com um intelecto muito alto e era muito respeitado também. Jesus constantemente criticava os fariseus. Jesus os chamava de hipócritas. Jesus considerava que os fariseus só se preocupavam com a aparência externa da santidade, só se preocupavam em parecerem corretos, né? Mas que agiam de outra forma. Ele dizia que os fariseus se assemelhavam a sepulcros, caiados, ou seja, bonitos, pintados por fora, mas podres por dentro. Mas Nicodemos, ele era diferente. Ele de fato acreditava que alguém que fazia as coisas que Jesus fazia, né? Alguém que promovia os milagres que Jesus promovia, só poderia ser enviado de Deus. E por acreditar nisso, consta lá nos evangelhos que Nicodemos procura por Jesus durante a noite. Obviamente, com cautela, né, temendo a perseguição dos outros membros do sinédrio. Aí então que Nicodemos diz a Jesus: Mestre, nós sabemos que você veio da parte de Deus para nos instruir, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se não estivesse com ele. E é aí que entra o título da palestra desta noite. Jesus responde a Nicodemos: em verdade eu vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas aí Nicodemos surtou, pirou, né? Ele pergunta a Jesus: como pode um homem velho nascer de novo? Como poderia ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ele ficou muito espantado com aquilo, né? E Jesus, depois de dar várias explicações a Nicodemos, diz também uma frase bastante importante que a gente deve lembrar. Ele diz assim: se não credes em mim quando eu vos falo das coisas da terra, como me crereis quando eu vos falar das coisas do céu? Então, isso é para nós sabermos da onde vem, qual é o embasamento do título desta noite. Porque agora o que nós vamos fazer é trazer esse diálogo de Jesus de 2000 anos atrás para hoje, para dentro desta sala. E vamos nos perguntar: e nós? 2000 anos depois, será que nós cremos nas coisas do céu? Será que nós estamos começando pelo menos a entender um pouquinho que seja de como funcionam as coisas do céu? Envolvidos que estamos, né, todos os dias com as coisas da terra, com as coisas materiais. Será que nós já estamos em condições de compreender que o nascer de novo que Jesus falava nada mais é do que o processo reencarnatório, incrível processo reencarnatório, que é de fato um dos pilares, né, uma das principais bases de sustentação da doutrina espírita.
Então vamos nos perguntar, o que é que nós sabemos sobre a necessidade da reencarnação? Será que a gente reflete sobre a necessidade de reencarnar em determinadas famílias, de reencarnar junto com determinadas pessoas, passar por determinadas situações, enfim? Nós vamos hoje tentar esclarecer ao máximo como é que funciona esse incrível mecanismo da famosa reencarnação. E não teria como ser diferente, nós vamos falar sobre as reencarnações dentro das famílias. Porque a gente sempre fala aqui no Centro Espírita que as famílias é um grande laboratório de almas, né? Onde muitas experiências acontecem todos os dias. Por definição, a codificação básica do Espiritismo, nós temos dois tipos de família, que é a família espiritual e a família consanguínea. Família consanguínea, obviamente, é a família nas quais nós estamos inseridos hoje, né? É aquela família que a gente está hoje, que tem as questões, o ambiente familiar genético. Mas também tem uma outra questão que é bem interessante a gente saber, é que não necessariamente todos os familiares que estão inseridos nesse nosso grupo familiar genético são nosso familiar espiritual. Ou seja, nem todas as pessoas com as quais nós convivemos são espíritos com as quais nós temos afinidades vindas lá de outras encarnações. Por isso, é muito fácil observar, né? Especialmente em famílias mais numerosas, que é o caso da minha, tem muita gente na minha família, né? A diferença de afinidade que nós temos mais comuns do que com outros. Se observarmos, cada um de nós pode fazer essa reflexão. Não tem um irmão que a gente tem mais afinidade, não tem um sobrinho que tem mais afinidade, às vezes mais afinidade com o pai, com a mãe, enfim, né? Então é bastante comum isso. Não obstante, o objetivo de reencarnarmos nessas famílias com esses espíritos, muitas vezes de difícil relacionamento, é justamente com o objetivo de que esses espíritos com os quais nós ainda temos dificuldade venham a se tornar a nossa família universal. Então, nós já podemos ver, né, que o objetivo final é que toda a família consanguínea, de fato, venha a se tornar a nossa família espiritual. Porque, vejam bem, o plano macro, cósmico, divino, o plano de Deus, é que venhamos a construir através de cada encarnação, a família após família que passarmos, uma concepção e a possibilidade de construirmos a família universal. Então, o plano macro, o plano divino para nós é que no futuro, sabemos que não vai ser logo, mas que no futuro a gente consiga de fato ver todos os seres humanos como irmãos, porque na verdade, conceitualmente, é muito fácil de falar, né? Conceitualmente a gente fala, sabemos que somos todos filhos de Deus, sabemos que somos todos irmãos, né? É fácil de ser dito, porém, será que nós de fato experimentamos esse sentimento pelas pessoas? Por exemplo, será que a gente consegue ver um estranho passar na frente da nossa casa e olhar fraternalmente para aquela pessoa, pensar bem dela, ter com ela o grau de fraternidade com que já temos com aquelas pessoas que amamos, com aquelas pessoas próximas a nós? Então, a gente tem que sair do conceito e avançar para a prática. Então, o grande objetivo de Deus qual é? É que a gente vá migrando
migrando do nosso ego, do nosso egoísmo, para amar a nossa família, para após amar a nossa comunidade, para avançarmos, estendermos esse amor, essa fraternidade para a nossa sociedade de forma geral, e assim a cada encarnação, a cada família. Isso tudo é um treinamento, tudo isso são experiências, são treinamentos para chegarmos à chamada família universal, que é o objetivo de estarmos aqui, gente. A gente sempre pensa, o objetivo principal é o quê? Eu preciso fazer isso, eu preciso conseguir aquilo, eu preciso... O objetivo maior que Deus tem para nós é a nossa evolução espiritual. A família é também um lugar de reencontros, todos nós sentimos isso, né? É um lugar de reencontros, tanto com aqueles espíritos que amamos, aquelas pessoas queridas, que temos muita afinidade, como reencontro também de pessoas com as quais nós muitas vezes tivemos dificuldades, e muitas vezes dificuldades gravíssimas que se transformaram inclusive em tragédias. E por que essas pessoas com as quais nós tivemos tanta dificuldade de relacionamento reencarnam na mesma família conosco? Porque vejam bem, se nós já tivemos lá atrás problemas maiores que muitas vezes terminaram em tragédia, por que será que o plano divino não coloca essas pessoas em outras famílias para não acontecer de novo, né? Mas não é assim que acontece. Se o objetivo final é a fraternidade universal, vai ser justamente a experiência em família. Por quê? Por todos os laços consanguíneos que unem as famílias, por todas as questões culturais que unem as famílias, de certa forma vai nos obrigar, né, obrigar a desenvolver o perdão, a convivência, a tolerância e o respeito. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas muito fácil de entender sobre essa questão. Por exemplo, se em outras vidas eu tive um desafeto, que acabou talvez uma tragédia, um ódio muito profundo. Se essa pessoa reencarnasse numa família, podia ser em outro bairro, em outra cidade, ou mesmo às vezes na minha própria rua, mas eu poderia dar um jeito de evitar ela. Eu simplesmente não vou com a cara dela, eu vou evitar ela e acabou, né? Aí por que encarna? E se essa pessoa, se esse espírito reencarna como meu filho, como é que eu vou fazer? Então vejam bem. É uma forma genial, eu diria, de Deus nos forçar a amar, a aprender o amor. Então vejam bem, como é que a gente vai olhar para um bebezinho fofinho, sabendo que é nosso e não amar, né? A gente sabe que muitas vezes tem a mãe e filho, o pai e filho tem essa dificuldade. Então vejam a história, o que vem por trás de tudo isso. Mas vejam como é muito mais fácil a gente se amar reencarnando em família do que longe, né? Então eu acho incrível esse mecanismo da reencarnação. É de fato providencial. E é claro que nós sabemos que existem aquelas situações, né, que a gente reencarna numa família que de fato tivemos problemas muito graves no passado, famílias de inimigos. Então vai ter sim situações em que a convivência familiar é bastante densa, bastante difícil. E muitas vezes, por mais que se tente, às vezes não é nessa vida que vai se resolver essas dificuldades. Então a gente observa muito isso, porque é muito comum observar famílias onde vivem em profundo ressentimento, com muito ódio, muita mágoa, muitas dificuldades de relacionamento, mas de qualquer forma estão lá
todas inseridas naquele ambiente familiar. E por mais que... Então, muitas vezes a gente observa assim, famílias que estão lá o tempo inteiro se agredindo. Uma falando mal do outro, um irmão falando mal do outro, um falando mal do pai, outro da mãe. E pá, a gente fica, nossa, que situação, né? Mas acreditem ou não, elas avançaram. Às vezes parece impossível, a gente diz, meu Deus, como é que pode? Mas elas avançaram. Porque lá no passado, em outras encarnações, elas estavam se matando. Então, observem que antes essas famílias estavam em conflitos de morte. E nos tempos atuais, estão apenas em conflitos de egos. Então, há sempre um avanço. Por mais que às vezes a gente pensa que uma coisa é muito, muito complicada, é muito difícil, ainda é melhor do que foi no passado. Nós hoje somos melhores do que fomos no passado. Isso é ótimo, né? Então, a cada experiência reencarnatória, esses conjuntos de pessoas voltam. Não necessariamente todos na mesma situação, mas em alguma situação eles voltam naquilo que a gente chama de constelação familiar. É a constelação, se a gente olhar para as estrelas, a gente vê uma constelação, nossa, olha como é abrangente, tem muitas estrelas que fazem parte daquilo, né? Então, ele vem nessa constelação familiar para que a cada vez mais, a cada reencarnação, a gente possa orbitar harmonicamente um ao redor do outro. E assim que as famílias vão ganhando a cada encarnação um grau maior de fraternidade, de maturidade, um grau maior de amor, para que um dia se chegue ao nível daquelas famílias que nós admiramos. Não tem famílias que a gente pensa, olha só como se dão bem, que legal, né? Aquelas que se respeitam, que querem sempre estar junto, que se amam muito, que fazem questão de saírem juntos, e é muito legal isso, muito bom mesmo. E quanto aos relacionamentos, eu vou ter que falar uma piada que o palestrante espírita Rossandro Klinger, costuma falar. Ele costuma dizer que se a gente tem dificuldades maiores de relacionamento com nosso esposo, nossa esposa, a melhor forma de nós evitar casarmos com eles numa próxima vida é amá-los nessa. Vejam por quê. Porque se a gente não aprender a amá-los nessa vida, e como a imposição do universo é sempre o amor, nós teremos que voltar a cada encarnação, experimentar de novo o casamento, até que a gente consiga se harmonizar, até que a gente perca todo o ressentimento e dê lugar para que o amor se estabeleça. E também tem uma outra vantagem, né? Se a gente conseguir fazer isso, vejam que legal. Porque daí numa próxima, como a gente já ama mesmo, a gente vai querer estar de novo, né? Com a pessoa que a gente sofreu, mas que venceu aí as dificuldades. Então vejam que de qualquer modo, de qualquer forma, o grande objetivo é que a gente vá aos poucos destruindo a cada encarnação os abismos que foram provocados pelo ressentimento e pelo ódio. E no lugar desses abismos, vamos construindo pontes do perdão, do auto-perdão, para que a gente consiga finalmente chegar ao amor. Então, nós sabemos que muitas vezes nos contextos familiares realmente existe até uma espécie de repulsa entre uns e outros. E nós vemos também uma outra questão que é importante que a gente fale aqui. Com muita frequência, pessoas que não entenderam muito bem a mensagem da doutrina espírita usam essa justificativa. Olha, eu não estou na minha família espiritual, por isso que eu não consigo me dar bem com a minha mãe, por isso que eu não consigo me dar bem com meu irmão, eu não consigo me dar bem com meu pai, é que não são minha família espiritual. Então vejam bem, isso jamais pode ser usado como justificativa, é exatamente o contrário.
O fato que nós já identificamos que ali, naquele relacionamento, existe uma dificuldade maior, é justamente o que nos coloca na condição de investir muito mais naquela relação. Então vejam vocês que a gente costuma, e óbvio, é mais fácil conviver com quem é mais parecido com a gente, com quem tem mais afinidade com a gente, com quem pensa como a gente. É um desafio muito maior, né, quando a pessoa testa a gente o tempo inteiro, quando contradiz o tempo inteiro, Então vejam como é importante, né, investir nessa relação para que um dia, talvez um dia próximo, esse espírito que pode sim ter sido meu inimigo venha a fazer parte da minha família espiritual. Tem um capítulo no Evangelho bem interessante também, que o título é Honrai teu pai e tua mãe. E observem que lá diz honrai e não amai teu pai e tua mãe, porque infelizmente, de fato, existem muitos pais e mães que não conseguem cumprir a contento o seu papel, não conseguem desenvolver o amor com seus filhos. Não conseguem, é um fato triste, mas é real. Não são todas as mães que amam de verdade seus filhos, não são todos os pais. Eles não conseguiram ainda. Mas apesar de muitas vezes a gente não conseguir amá-los, nós temos que honrá-los e respeitá-los. Por isso diz, honrai teu pai e tua mãe. Porque eles não estão na condição de nosso pai, de nossa mãe, por acaso. Nada é por acaso. Se eu consigo entender que eu tenho que ter um sentimento de aceitação incondicional com aquilo que Deus coloca na minha vida, então eu consigo também fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos aconselha, que é dar graça em tudo. Ou seja, não apenas agradecer, mas conseguir ver qual é o objetivo, qual é a finalidade por trás de tantos eventos, de tantas situações que acontecem em nossa vida. E podem observar como quando a gente começa a conseguir, a nossa vida se transforma, fica muito mais leve, muito mais fácil. Porque aquele pai difícil, que eu acredito que muitos de nós tivemos, né? Na verdade, ele teve um objetivo na nossa vida. Muitas vezes, de fato, ele é a pessoa que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Muitas vezes é por causa de pais difíceis que a gente aprende a ser forte, resistente e enfrentar no futuro problemas na vida que nós não teríamos conseguido se não fosse por eles. Então aí quando a gente consegue ampliar o nosso olhar, né, não apenas para a família de agora, dessa existência, mas pensar em várias existências, pensar no passado, pensar no futuro, a gente percebe que ninguém está aqui à toa, nós não estamos aqui por acaso, nosso pai também não, nossa mãe não, nosso marido, esposa também não, né? Aquele filho difícil, que não está fácil de educar também, não está por acaso. Então nós temos que aprender a amá-los e eles também precisam aprender a nos amar. Eles são as figuras que vão nos colocar na condição de um desafio maior e não naquela justificativa que eu citei antes, que como não são minha família espiritual, então não preciso de jeito nenhum me esforçar. O desafio aqui é justamente de conseguir construir o amor por essas pessoas. Então, nós podemos observar que a base de absolutamente tudo está nas famílias. A base da evolução espiritual através das reencarnações sempre esteve, sempre estará ligadas às famílias. Então, vamos sempre levar a certeza que as nossas famílias são extremamente importantes, muitas vezes por mais difícil que seja.
E vamos lembrar também de uma outra questão, que enquanto nós estamos aqui encarnados, o que a gente consegue ver como família? As pessoas que estão aqui conosco, né? Mas não é assim. Um infindável número de espíritos, tanto simpáticos a nós, que nos amam, tantos outros que não nos amam tanto assim, tá, gente? Se encontram na condição de desencarnados lá no mundo espiritual, o que nos revela que a nossa verdadeira família, de fato, ela se estende para muito além dos familiares e muito além dos relacionamentos que nós temos hoje. A doutrina espírita, ela é de fato infinitamente mais rica em recursos do que a gente possa imaginar. Por mais que às vezes a gente tente dimensionar o que ela pode proporcionar para nós em termos de transformações, quando nós permitimos, obviamente, ainda está muito longe de ser o que de fato ela pode clarear a nossa mente e nos guiar. Infelizmente, ainda por nosso comodismo, por nossa preguiça, nós usufruímos muito pouco dos conhecimentos espirituais. Nós, na verdade, estamos subutilizando a doutrina espírita. E é bom que a gente faça uma reflexão, né? Nós estamos todos aqui com acesso ao conhecimento, aos estudos. Há tantas situações, tantos esclarecimentos que farão nós sermos mais felizes, agradecermos mais pela vida, conseguirmos enxergar as bênçãos que temos. Porque quando nós começamos a compreender aquilo que Nicodemos não compreendeu, ou seja, quando nós começamos a compreender o propósito e a inteligência divina fundamentada por trás do processo reencarnatório, a gente começa a ter uma perspectiva bastante diferente, tanto em relação à nossa vida, quanto às nossas dores, aos nossos sofrimentos e a todos aqueles problemas que atingem as nossas famílias. E sabemos, gente, que não são poucos, né? Não são poucos. A doutrina espírita nos ajuda a compreender que os infortúnios de nascimento, né? Que as dificuldades, elas não são injustiças de Deus. Elas são, na verdade, experiências absolutamente necessárias para que a gente consiga ter um novo aprendizado e também reparar muita coisa equivocada que cometemos no passado. Ela nos oferece também o consolo de sabermos que a morte não é o fim. Com certeza a morte não é o fim. Nós acreditamos nisso. É apenas uma transição e que cada nova encarnação é um recomeço, cada nova encarnação é a oportunidade de realizar aquilo que não conseguimos anteriormente. Outra maravilha que a doutrina espírita faz por nós é nos incentiva ao autoconhecimento e o aprimoramento de virtudes, como a paciência, o perdão e a humildade, focando sempre no nosso progresso espiritual. Ela nos proporciona também um olhar mais compreensivo sobre todos os conflitos familiares, vendo-os também como oportunidades de reajuste, oportunidades de aprendizado, através do amor ao invés da mágoa ou da vingança. Ela nos leva também a assumir maior responsabilidade sobre todas as nossas atitudes hoje, sabendo que são essas nossas escolhas, são essas nossas ações de hoje que moldarão o nosso futuro espiritual. E finalmente ela nos dá um propósito muito maior à existência material, nos mostrando que devemos focar na busca pelo conhecimento, na utilidade e na caridade ao próximo como forma principal de evoluir. E assim, meus irmãos,
passo a passo, muitas vezes a gente nem percebe, né? Nem pensa nisso, mas passo a passo, reencarnação a reencarnação, nascendo e renascendo, nascendo de novo, como Jesus dizia. Nós estamos lentamente caminhando, sim, em direção ao famoso reino de Deus. Só que nós não precisamos chegar lá para sermos felizes. Nós podemos encontrá-lo e senti-lo já desde agora, nas pequenas alegrias, nos pequenos milagres, mesmo nesse mundo ainda de provas e expiações, se assim nós quisermos. Porque nós temos todos os dias milhares de motivos para agradecer, milhares de bênçãos já alcançadas e que muitas vezes não damos valor, que é o resultado de tanto nascer e renascer. Sejamos então gratos e felizes nesta caminhada, porque essa caminhada que estamos fazendo hoje, ela é de fato uma grande oportunidade que Deus, nosso Pai, que nos ama, nos deu. Muito obrigada. E após essa brilhante palestra, vamos todos orar. Quem se sentir à vontade, feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa noite de aprendizado e reflexão muito bem proferida pela nossa irmã Genesi. Que esta mensagem não fique apenas em nossos pensamentos, mas acima de tudo se transforme em vida dentro de nós. Ajuda-nos a renascer e renascer todos os dias, renovando nossos pensamentos, curando nossas mágoas, perdoando e recomeçando sempre. Abençoa nossos lares, nossas famílias e aos que sofrem, para que encontrem força e esperança. Que possamos sair daqui levando luz no coração e paz na alma. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. A gente convida para quem sentir a vontade, para o passe agora em seguida.